Chega mais que sempre tem um café aqui, um livro para a gente ler, né? Meu Mas, querido, Elton, a gente falava assim, antes de cair lá, é, dessa situação que mesmo nas questões patrimoniais, você tem condição de fazer um acordo, né? Você não precisa de judicializar as questões patrimoniais. Pô, o patrimônio é seu, você construiu, você sabe quanto vale, né? Então, é importante você tá sempre atento e disposto a negociar, entender, sempre separar o que é interesse, o que é posição, o que é necessidade, né? E sempre a busca pela necessidade, pela satisfação da necessidade, né? E isso é que é realmente bastante importante. Então, mas aí você ia acabar entrando em um outro tema e eu acabei te interrompendo para falar com o nosso amigo lá. Enfim. sim, nós era exatamente nessa perspectiva do que você percebeu, né, de mudança concreta em relação aos conflitos, né, dessas relações interpessoais familiares. O que mais chamou atenção durante esse período? Se você notou, percebeu, o que é que você tem para me dizer acerca desses? Eles ficaram mais aflorados ou era uma coisa que já vinha, era uma tendência? Como é que você enxerga esses conflitos familiares neste período que a gente está vivendo? Olha, não tenho a menor dúvida de que nesse período de pandemia, o que gritou muito foi a questão de guarda, né? Foi a questão de convivência com crianças, de casais separados, né? Divorciados ou que não tiveram uma conjugalidade, pais sem conjugalidade. E isso falou muito alto. Essa questão gritou muito. E muito em alguns casos, a gente percebia, sim, a necessidade dos pais de estarem em contato com seus filhos, de terem os seus filhos e tal. Mas em outros, a gente viu também alguns traços de egoísmo, sabe? De pais querendo forçar uma certa barra para mostrar poder, para dizer que eram bons pais e tal e tal. E, poxa vida, é uma coisa complicada, porque as crianças trancadas dentro de casa, num período. A infância é um período de muita liberdade, a adolescência é um período de muita liberdade, muita expansão. Então, num momento que estão as crianças, os adolescentes dentro de casa, já lidando com o conflito pandemia, já lidando com o problema pandemia, tendo que lidar ainda com os problemas causados pelos pais, pelas mães. Isso foi uma coisa muito triste, né? E o que é pior, alguns colegas, alguns advogados, sem muito carinho com relação a isso, forçando meio que uma barra em cima disso, buscando, sei lá, também tirar algum tipo de proveito. Não sei, rapaz, é difícil até a gente avaliar, né? Mas o fato é que a advocacia de família tem que perder essa característica do conflito pelo conflito, da briga pela briga, lembrar que nós somos gestores de conflito, nós estamos a trabalhar ali para evitar que a família se destrua, para lembrar sempre que divórcio não destrói família, que divórcio é fim de conjugalidade, tá? Conjugalidade é uma coisa, parentalidade é outra completamente diferente. E eu, particularmente, Elton, eu tenho visto, e não são poucos, eu tenho visto casos de parentalidades que se aperfeiçoam depois da separação do casal. Porque, olha só, em determinadas acomodações familiares, só um que costuma fazer uma coisa. Se você perguntar, por exemplo, a alguns pais onde fica a fralda, ele não sabe nem onde a mãe guarda a, a, ele se perguntar onde fica o pano para limpar alguma coisa, não vai saber. E aí o casal se separa, aquele pai que estava dando exemplo, né, de uma mãe que nesse modelo, aquele pai ele começa a ter que se virar. Ele começa a ter que se virar. A partir do momento que ele começa a ter que se virar para solucionar aquelas questões, ele começa a cuidar da criança. E note bem, amor não é aquela coisa que te dá por dentro e que sobe. Isso é gases. Amor é outra coisa. Amor é o trato que você tem, tá? É o cuidado. O amor surge pelo cuidado.
Então, pais que muitas vezes não tinham contato com os filhos, começam a ter contato, começam a cuidar dos filhos. E a partir do momento que cuidam dos filhos, começam a desenvolver a tal da relação afetiva, que a gente sempre fala, mas fala meio que lançando palavras ao vento, né? Então, é essa afetividade que é uma decorrência, muitas vezes, do cuidado. Então, o que a gente observa? Acabou de entrar a doutora Cláudia Roseiro, que tem um trabalho extraordinário. Você teve com ela, né? Você teve com ela, conversou com ela. Tem um trabalho extraordinário avaliando o estresse das crianças, cujos pais romperam a conjugalidade, processos de divórcio e tal. E aí, o que a gente tem observado em alguns casos? O que a gente tem observado em alguns casos? Alguns pais que, a partir do... Porque chega um ponto, não tem jeito. Chega um ponto, não tem jeito. O pai, como disse a Kelly aqui, ele se encontra, aprende, conhecer o filho. Às vezes a gente vê assim, papai, prazer, eu sou seu filho. Pais que não conhecem o filho. Vive 20 anos e não conhece o filho, porque nunca precisou cuidar daquele filho, nunca precisou dar um antitérmico. E aí, quando está sozinho, sem a mamãe que fazia tudo, ele acaba tendo que se virar para cuidar. E aí, a partir desse cuidado, é que você desenvolve o tal do amor. A partir do cuidado é que vem a afetividade. Essa história de dizer que a afetividade é uma coisa que surge aí. Pô, para com isso, rapaz. É zelo, é cuidado, é investimento. É investimento parental, né? Que vai fazer a diferença. E olha como é que a gente tem evoluído para isso. Eu não me canso de relatar, sou até repetitivo com essas duas surpresas que eu tive, da história de banheiro. Todas as duas surpresas envolvendo banheiro. Primeiro foi num shopping que tem aqui na Grande Vitória, em Vila Velha, o Shopping Boulevard. Um dia eu estou passando no Shopping Boulevard, olho para cima e vejo banheiro da família. Falei, que diabo é esse? Pô, o banheiro que entra todo mundo junto, banheiro da família. Olha, como é que era a perspectiva? Como é que era a perspectiva? A minha infância e a minha pré-adolescência, eu sempre frequentei banheiros femininos. Sempre frequentei banheiro feminino. Você sabe por quê? Porque era só a mãe que podia levar o menino no banheiro. A mãe que leva o filho no banheiro. A mãe que troca a fralda. Tá? E aí, olha que coisa engraçada. O que é o banheiro da família? O banheiro da família é aquele banheiro que o pai pode levar. Porque é necessidade fisiológica, é para levar para fazer um xixi, para levar para fazer um cocô. Não tem nada demais nisso não. É levar e limpar, é cuidar. Vigiar, claro. Mas tem que ser homem, tem que ser mulher? Não, descobriram a pólvora. Puf! Descobriram, olha que coisa engraçada, olha que descoberta sensacional. Descobriram que a parentalidade não está atrelada a questões de gênero. Olha que descoberta. Olha que coisa. A parentalidade não está naturalmente atrelada a questões. Você sabia? Olha, Elton, vou contar uma coisa para você que vai ser para muita gente. Olha só, gente, se vocês estiverem sentados, ok? Se não estiverem sentados, sentem-se porque eu vou soltar uma bomba aqui. Vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Você sabia que o macho da espécie humana consegue desenvolver habilidades para trocar uma fralda? E mais do que isso, para limpar a criança depois? Sensacional essa descoberta que fizeram. E às vezes, dentro daquele arranjo familiar, isso não acontece. Por quê? Porque é uma coisa cultural. A mãe toma a iniciativa e faz, e o pai nunca faz. Separou o casal. Vai cada um para um canto. Entendeu? E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar. O homem tem que cuidar. E agora? Vou ter que cuidar. Mas eu não sei. E não, aí não sabe. Aí, olha onde vem o conflito. Olha o conflito. Aí o pai não sabe cuidar. O pai ouviu uma vez dizer que tinha que passar um tal de um creme depois que limpa, mas não tem noção de que creme é esse. Aí o que ele faz? Primeiro sabão. Às vezes é aquele sabão que está no banheiro, aquele sabão barato que a pessoa bota, dá uma lavada na bunda da criança com aquilo e tal, e não tem o creme, não sabe o que é. Volta a criança para casa toda assada. Para quem que a mãe liga?
para o advogado de família. A mãe liga para o advogado de família. Doutor, mas ele me devolveu a criança toda assada. Ele não tem cuidado. Aí a gente explica, minha senhora, ele não tem cuidado. Ele realmente não sabe cuidar. Mas ele vai aprender. Porque ele também não quer que a bunda da criança fique assada. Ele é pai, ele ama a criança também. Ele é meio desligado. Por quê? Porque ele é homem, ele foi formatado dessa forma equivocada. Aí eu estava falando dessa descoberta do banheiro da família. Mas aí, quando nada poderia ser, né, mais surpreendente, eu estou na estrada, eu dou aula em Cachoeiro, agora na pandemia eu estou dando aula online, inclusive daqui a pouco eu vou dar aula para minha turma. Então eu normalmente pego aqui, saio de Vila Velha, vou até Cachoeiro, dar aula nas quintas-feiras, e tem um lugar específico na estrada que eu gosto de parar para tomar um café. Por quê? Porque eu já desço do carro para a sala de aula e pá, 4 aulas seguidas. Então eu vou antes já para chegar já pronto, já tomo o meu café. Beleza. Bom, aí, meu amigo, numa dessa eu paro nesse lugar e vou pro banheiro. Quando eu chego no banheiro, tá escrito assim, fraudário. Falei, caramba, entrei no banheiro feminino. Voltei e olhei. Aí eu olhei, não, realmente estava lá. Era o banheiro masculino com um fraudário num restaurante, num bar, numa parada de estrada. Então veja, as cabeças estão mudando, as pessoas já começaram a entender que é possível que um pai troque uma fralda da criança mesmo na beira de uma estrada. Então, a parentalidade não está atrelada a questões de gênero. É possível a gente conversar nesses termos. Entendeu? E aí, o que isso tem a ver com o advogado de família? Porque ele acaba sendo receptáculo desses questionamentos. Ele tem que saber, tem que entender. Elton, advogado de família tem que entender de família, tem que entender de vida. Advogado não é um ganhador de causas, até porque, note bem, meu querido, quando numa questão de família um ganha a causa, significa que todo o resto da família perdeu. Percebe isso? É isso que a gente precisa sempre ter em mente, sabe? E que muitos colegas, infelizmente, não conseguiram ter a dimensão da nobreza da sua profissão, não conseguem ter a noção da importância. Aí acha que ganhar uma causa, que fazer um agravo bonito e tal. Não é agravo, é conversar. Pega o telefone e liga para o colega. Toma um café. Bota o Zé Risco, nosso presidente da OAB que entrou aqui, bota o Zé Risco para pagar um café quando estiver por perto, entendeu? E é isso que a gente precisa, mais compreensão, mais humanidade, mais humanidade. Claro, Elton, a gente não pode abrir mão da técnica. Não. A gente tem que estudar incessantemente, mas é estudar muito, estudar mais do que todo mundo. Entendeu? Estudar mais do que todo mundo. Mas isso não quer dizer que a gente vá abrir mão da nossa humanidade, de entender essas relações familiares por conta disso. Entendeu? Cada vez mais, né, Zé, está se saindo dessa questão meramente tecnicista, né, como você falou lá atrás, aquele advogado do advogado vadimeco, né, aquele que está lá, a literalidade da lei, acha que vai resolver um conflito familiar, uma demanda familiar. Isso aí já passou, já não dá mais. Na minha experiência, as piores audiências, Edu, são com advogados, aqui nenhum demérito, cada um na sua praia, mas advogados criminalistas que pontualmente pegam aquela causa. Não, vou pegar aqui a causa porque aquela história, divórcio é fácil. Eu vou lá, dou um Ctrl+C, Ctrl+V lá no Google, baixo aqui a petição, se eu não souber, é fácil, e vou lá para a audiência, é fácil de resolver. É um tormento porque o advogado ele vem com aquela pegada do júri, ele vem com aquela do falar mais alto, que ele tem que vencer a causa, porque lá no júri, se ele perder a causa, ele vai preso. Então ele vem com aquela mentalidade e vai para uma seara familiar, onde o tom de voz tem que ser outro, o olhar tem que ser outro, o acolhimento tem que ser outro. Você tem uma vasta experiência nessa área, você sabe. Uma entonação errada você pode colocar tudo a perder. Como você disse pouco antes, numa das 3 tentativas anteriores que nós aqui
estava tudo azeitadinho, estava dando certo. Impôs um tom de ordem, um tom mandamental, acabou com Já tudo. era. Então, é essa perspectiva que a gente tem que realmente, enquanto familiarista, difundir, fazer com que isso mude. Porque conflito familiar não se trata na perspectiva de ganhar ou perder. Você já não precisou, né? Talvez a pandemia tenha acentuado um pouco isso, né? Porque aí a gente vai partir para outra parte da nossa conversa, que é o judiciário, que já não funcionava tão bem, começou a funcionar no plantão extraordinário, menos ainda. Então, muitos conflitos que se levavam para o judiciário necessariamente, precisou se conversar para tentar resolver. Não é isso? Olha só, conversava hoje, lia um texto maravilhoso sobre processo civil. A gente está acostumado a encarar ônus no processo civil. Quando eu falo ônus, o que eu estou falando? Ônus de quê? Completa para mim, eu vou falar, ó, processo civil, ônus. Ônus de... Da prova? Oi? Da prova? Todo mundo pensa exatamente. Se eu falar ônus, todo mundo que está nos assistindo, falou ônus da prova. A gente esquece de um detalhe do processo, o ônus do tempo. O ônus do tempo. O ônus do tempo precisa ser bem analisado. Perfeito. Olha só, o que é um processo? Alguém tem um bem da vida. Alguém detém um bem da vida. Quando esse bem da vida não está comigo, está com outra pessoa, eu acabo virando o autor de uma ação. Então note, via de regra, num processo, o bem da vida está com o réu. O que o autor tenta num processo é retomar aquele bem da vida. Ok? Certo. O ônus do tempo acaba sendo praticamente todo do autor. Acaba sendo todo do autor. Qual é o grande desafio? Distribuir, como se faz a distribuição do ônus da prova? Fazer a distribuição do ônus do tempo. Entendeu? Isso é que precisa ver. E aí o que acontece? A gente vê alguns colegas que têm essa percepção no sentido de prolongar indefinidamente a causa, e o judiciário, nesse período da pandemia, foi extremamente cruel com as relações familiares por conta da péssima distribuição do ônus do tempo que restou. Porque você tem situações em que você distribui o ônus do tempo, quando, por exemplo, você fala de uma tutela de evidência. Como eu vou pleitear uma tutela de evidência para um judiciário que só está distribuindo tutela de urgência? Que são coisas distintas. Então, o grande mal dessa pandemia em termos de processo, e principalmente em processo de família, é essa crueldade que acabou restando o ônus do tempo no processo. E aí, eu não vou nem culpar os colegas, porque todo mundo endoidou com isso, sem saber com o que estava endoidando. Todo mundo batendo cabeça, sem saber exatamente com o que estava batendo cabeça. Talvez se a gente tivesse falado lá atrás, olha só, temos um problema de distribuição do ônus do tempo no processo. Talvez a gente tivesse tido uma perspectiva diferente em relação a tudo que a gente está discutindo agora. Talvez alguém tivesse ficado tocado, talvez algum magistrado tenha pensado, putz, peraí, eu estou sacrificando demais o autor que está buscando. Ou então, quando há uma tutela, por exemplo, de uma tutela antecipada que inverte, aí você inverte para o réu também o ônus do tempo, né? Quer dizer, sempre desequilibrado. E aí, na pandemia, nós tivemos isso, algumas tutelas antecipadas, depois uma acomodação, não há equilíbrio temporal com relação ao bem da vida perseguido nos processos. Isso acabou sendo extremamente cruel. Não vem dizer que alguém aprendeu alguma coisa com isso, que ninguém aprendeu nada com isso, não. A gente aprendeu, não, a gente doeu, a gente sofreu.
Ah, vamos aprender bobagem, para com isso. Romantizar a desgraça é uma desgraça por si, entendeu? Não tem nada de bom na pandemia, não. A pandemia foi horrorosa em todos os sentidos, sabe? Então é isso, sabe, Elton? E a gente, como advogado, a gente vai fazer o quê? Bater cabeça, igual a gente acabou batendo a maior parte do tempo. Agora que a clarividência está voltando, porque agora os fóruns começam a abrir. E eu nem quero ir muito em fórum, não, sabe? Não é nem a questão de ficar indo para o fórum, é saber que a coisa está tendo um funcionamento minimamente regular. Porque eu não vou falar em normal também, porque esse normal que tinha antes da pandemia eu também não quero, não, tá? Tava ruim. Olha só, Zé Lu, o Ah, Márcio, um amigo aqui de longa data, né, comentou aqui, me permita, os casos de que o rancor pelo encerramento da relação, os casos em que utilizam o filho como moeda de troca ou barganha de direitos, né? Isso acontece realmente, isso não é é... muito, muito. Por uma série de coisas, uma série de motivos. Ninguém casa para separar, Elton. Você já ouviu alguém virar para você, olha, vamos fazer a minha despedida de solteiro porque eu vou casar durante 15 meses? Não. Você vai casar pro resto da vida, até que a morte o separe. E aí quando não dá certo? Quando dá certo é uma frustração de expectativa e de perspectiva de lado a lado. Aí um fica doendo para cá porque se decepcionou, o outro... E aí eu volto a falar o que eu já falei várias vezes também. Ó, no primeiro encontro, você já sabe se o troço vai dar certo ou vai dar errado. Só que aí você, em vez de prestar atenção naqueles sinais, você fica querendo arrumar desculpa e arrumar motivo para as suas próprias fraquezas, porque o seu desejo está ali falando, e aí, em vez de você pensar com a cabeça, isso vai dar certo, não. Então, aí, rapaz, ó, falou um negócio aqui que não... Rapaz, eu aprendi isso com um amigo meu, numa mesa, e aí abriu uma Coca-Cola, e a namorada, amor, me dá um golinho. Ele olhou para ela, não, claro que não. Aí eu chamei ele no campo e falei, rapaz, você está saindo com essa moça hoje pela primeira vez? Eu falei assim, não, agora que é a hora de fazer isso. Por quê? Porque vamos deixar muito claro como as coisas são. Rapaz, a moça insistiu. Claro que deu errado, claro que o término dessa relação foi horroroso. Entendeu? E o cara tá tranquilo, não, eu nunca prometi que eu ia dar um gole da minha coca. Assim, os sinais estão lá desde o primeiro momento e a gente às vezes não enxerga, sabe? E aí depois vem mágoa, vem briga, e vem mesmo, por quê? Porque frustrou expectativa, porque um planejou uma coisa, o outro fez de conta que aceitava aquele planejamento, enganou. Porque a traição, às vezes, ela é no meio da relação e de uma forma, às vezes, até, sabe, perversa. A pessoa sabe que não quer e te força a fazer determinadas coisas. Te força, assim, você acaba fazendo aquelas coisas achando que para ficar bem, não, deixa isso para lá, vai ficar bem. E aí, depois a pessoa que provocou aquilo para ficar bem, também não se satisfaz com aquilo e não quer mais. E aí, aí dá briga. Aí um quer matar o outro. Entendeu? E os filhos? Os filhos que não eram para ter absolutamente nada a ver com. E não é. Olha só, não é essa coisa de moeda de troca que muita gente fala, eu vou impedir de ver o filho porque ele vai me dar dinheiro. Ou, não, eu vou entregar os filhos porque. Não, não é assim que. Eu não acredito, tá? Que seja assim tão ostensivo. Eu acho que isso acontece mais um movimento de não se preocupar com os efeitos para as crianças e não de voluntariamente colocar as crianças no sofrimento. Eu prefiro acreditar que ninguém vá voluntariamente colocar o seu filho em risco psicológico. Eu prefiro acreditar que às vezes a pessoa está tão obscurecida pelo próprio luto, pela própria situação da relação, entendeu? Que acaba sendo displicente ou negligente com a questão dos filhos, tá?
no final das contas, o resultado é o mesmo. As crianças sofrem e pagam um preço que elas não têm condição de pagar. Tá? Você é uma alma caridosa demais, Edu. Em algumas situações, eu acredito realmente que seja nessa Não, você vê isso mais do que eu. Na verdade, você acaba tendo uma experiência maior do que qualquer advogado. Não, mas eu achei essa perspectiva interessante e a gente sabe que, talvez até na maioria dos casos, é por aí. Não é que queira voluntariamente fazer mal para o filho. Não é isso. É como você bem pontuou. Está tão envolvido naquele contexto do término da relação que as consequências para o filho passam a ser secundárias. Então a pessoa está tão direcionada para um lado, canaliza tantas energias para aquela situação, para aquele confronto com o ex, que esquece os reflexos disso nos filhos. E aí, lembrando, puxando aqui a doutora Cláudia Rosé, que você citou há pouco, ela tem um trabalho realmente maravilhoso sobre isso. Meu querido, você viu aí recentemente que o CNJ nos trouxe aí em alguns estados, por exemplo, parece que de vocês ainda não tem o PJE, né? Mas em alguns estados que já tem, as coisas estão funcionando um pouquinho melhor. Dá para a gente ter uma audiência virtual, dá para a gente... Os processos continuam andando, enfim. Mas o CNJ, e por incrível que pareça, e aí eu consigo diferenciar bem números de prestação jurisdicional efetiva, né? Saiu, inclusive, hoje o Tribunal de Justiça do Maranhão, ao qual sou vinculado, postou uma notícia com mais de quase 9 milhões de atos durante a pandemia. Não sei se isso se reflete numa prestação jurisdicional realmente efetiva, satisfativa. Mas os números são positivos. Talvez, nessa perspectiva, o CNJ tenha lançado a possibilidade da justiça, como eles chamam, justiça 100% digital. Como é que você, enquanto advogado familiarista, vê essa possibilidade das varas de família, por exemplo, funcionarem 100% online? Se funcionarem 100%, pode ser online ou offline, para mim está de bom tamanho. O problema é funcionar. Você entendeu, não é 100% Tá. funcionar bem online. Olha somente só. online. Vou reformular, funcionar somente online. Olha só, cara, tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente estava tentando, nós precisamos tentar 3 vezes, depois inverter o convidado aqui, né, para poder conseguir fazer a nossa live, né? Olha que delícia, o doutor Olívio chegando aqui para conversar com a gente, olha que maravilha. Então, veja bem, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu agora recentemente. Uma das grandes vitórias, que eu considero uma vitória num processo, foi um acordo que foi firmado agora recentemente. Um acordo que foi firmado agora recentemente, fruto de uma mediação privada. Fruto de uma mediação privada. Nós engasgamos com o processo, não tinha processo, uma das partes não estava à vontade, não queria, uma das partes não aceitava a ruptura. E aí a mágoa vai crescendo e você sabe que as relações familiares, os conflitos de uma forma geral, têm aspectos objetivos e têm aspectos subjetivos. Nada melhor para lidar com os aspectos subjetivos de um conflito do que uma mediação. Por quê? É a oportunidade que as pessoas têm de falar. E às vezes falar para lavar, para lavar a roupa suja, né? Às vezes para falar, olha, você me ofendeu. A pessoa precisa falar isso. Olha, você me magoou. Olha, você não foi o homem que eu imaginei que você fosse. Olha, você não foi. Às vezes falar isso pode ser libertador dentro de um ambiente controlado. Crianças, não tentem fazer isso em casa, tá? Isso é um ambiente controlado. Agora preste atenção, nós conseguimos isso numa mediação privada online. Nós conseguimos isso numa mediação privada online, em que o mediador demonstrou não só o domínio de todas as técnicas de mediação, como também demonstrou o domínio de todas as técnicas de operação do aparato tecnológico. Então, Elton, veja bem, não é
o fato de ser online ou não ser online, é de saber o que se está fazendo. Porque eu estou cansado também de ir para algumas, e nós aqui no Espírito Santo tivemos um problema recente, que era assim, nós não tínhamos mediadores formados, e aí teve que formar meio que a toque de caixa, e aí muita mediação feita por mediadores que não foram tão preparados quanto deveriam, e já começando a fazer estágio em mediação familiar, que é uma outra coisa completamente diferente. Então não tiveram cuidado de falar assim, olha, você primeiro vai fazer mediação lá nas pequenas causas, vai fazer mediação patrimonial, depois você vem para mediação familiar, porque a coisa aqui é um pouco diferente. Então, sabe, é isso aí, ó. Não basta dominar as ferramentas virtuais, tem que saber o que você está fazendo na mediação, criar o ambiente, a acolhida, todos aqueles passos para a mediação, né? Então, aconteceu online. Então, nesse caso foi extremamente bem sucedido, porque depois que houve aquelas falas libertadoras, para você ter uma noção, nós tínhamos feito uma programação de várias sessões para discutir, inclusive, a questão patrimonial. E o que aconteceu? Quando nós conseguimos resolver a parte subjetiva desse caso, que foi online, a parte objetiva, aí era só dinheiro. Aí é só dinheiro. E dinheiro é matemática, é metade, acabou. Você entendeu? Aí, olha só, depois que você limpou a chaminé, né? Aí, olha só, então você tem, se você tem a possibilidade, gente que sabe o que está fazendo, domínio das técnicas de mediação, domínio das técnicas online, tudo bem. Só que nós temos uma outra situação. A gente sabe muito bem que mais de 90% das pessoas que procuram as varas de família não têm necessariamente condições para ter uma boa internet em casa. Elton, a gente fala em dividir apartamento, mas ainda existe divisão de faqueiro, de garfo e faca, você sabe disso. Você aí no Maranhão lida com isso diariamente. Então, também não dá para romantizar uma situação como se ela fosse universal. Não dá para romantizar. A vida real não está sempre online. A vida real às vezes a pessoa tem aquele celular e pega a internet do vizinho que deixa sem senha. Então, nós não temos uma democracia digital no Brasil. Se a gente não tem uma democracia digital, porque nós não temos acesso universal a esse bem da vida, denominado internet, se nós não temos acesso universal, e se a justiça tem que ser universal, eu acho muito pretensioso imaginar que num país como o nosso, nós vamos implantar da noite para o dia uma justiça 100% digital. Até porque nós não temos o 100% digital mesmo antes de falar em justiça. Percebe isso? Elton, nós estamos aqui privilegiadíssimos, cara. Nós somos privilegiadíssimos. Internet de boa qualidade aqui, internet de boa qualidade aí. Caiu 3 vezes antes da gente conseguir fazer a nossa conversa. Então, tá. Você é a favor, Zé? Sim, eu sou a favor. Eu acho que tem que ser o caminho irreversível. Tá? É melhor para todo mundo se a gente puder agilizar esses procedimentos. Sinceramente, eu prefiro despachar com o magistrado, né, quando isso, né, se eu puder conversar com o magistrado online, igual a gente está conversando aqui agora, para comentar determinadas coisas do processo, muito melhor do que sair, bota o terno, vai lá, espera, está atendendo o outro, então, claro, né? Mas é isso, então, basicamente isso. Não é que eu seja contra, não, eu sou a favor, mas vamos prestar atenção em outras questões que envolvem isso, tá? Você falou aí da questão do despachar online, só não pode fazer igual a Sua Excelência aí, que saiu, né, os vídeos, viralizou em um vídeo do desembarque. Ministro Neff, pessoa boa, grande ministro. Esqueceu a câmera ligada e esqueceu também a parte de roupa da vestimenta, né? Aí não ficou. Aí a pergunta, será que eu posso levantar aqui agora? Não,
eu até brinco às vezes, eu acho que até postei uma vez, né, as coisas que a Globo não mostra, né? Que você está fazendo audiência, ou tá aqui, daqui para cima está perfeito. Quando Ó, você se for... deixa eu te falar uma coisa. A gente caiu, voltou e o tempo não está ajudando. Já está na hora da gente encerrar a nossa live aqui, que eu estou na hora da minha aula, rapaz. Estava dando uma olhada, eu estou sem relógio. Daqui a 10 minutos eu entro em sala de aula. Então, eu vou ter que encerrar. Aliás, o anfitrião é você, a gente só inverteu. Então, vamos lá, vamos organizar. Meu Bom, querido Zé Du, como sempre, né, não poderia ser de outro jeito. Papo sensacional, é sempre uma satisfação imensa trocar figurinha com você. Não vou nem me estender aqui nos elogios, porque você já sabe tudo que eu penso a seu respeito, e por isso que eu chamei você para a gente bater esse papo, né, porque ele considera realmente um dos grandes familiaristas do país. Tá? Então, muitíssimo obrigado. É sempre, sempre, sempre muito prazeroso. E a gente vai continuar lá no nosso grupo e fomentando cada vez mais essa cultura da paz e esse tratamento, né, dos conflitos. Bom, é isso aí. Vamos parar com essa pretensão de solucionar, que a gente não é solução de nada, não. Às vezes a gente só precisa tratar. Eu sou seu fã, você sabe disso, eu sou seu fã, eu tenho uma admiração muito grande por você, um carinho muito grande. Tenho acompanhado os seus artigos lá no site do IBDFan, tá? Gosto muito da forma como você tem contado as histórias e levado o conhecimento por meio dessa leveza com que você tá encarando agora, está sendo muito bacana. E é isso, é um prazer sempre estar aqui conversar com você. E o engraçado é que a gente arma a conversa, faz roteiro, faz pauta e tudo. Você lembra do roteiro? Vira uma bagunça, vira uma zorra, que eu não sei mais o que a gente tinha combinado de. Eu não sei mais. Rapaz, nós temos que ter um pouco de disciplina, rapaz. A gente está ficando muito sem vergonha, muito desorganizado, entendeu? Mas é sempre uma delícia conversar contigo, meu irmão, e com a. Só não gostei que tem hora que desativou o comentário, que eu mais gosto é da galera interagindo com a gente. Meu querido, ó, tiver mais conversa pra gente, mais papo pra gente bater, tamo junto, viu? Um grande abraço para você. Deixa eu ir para minha aula. Fiquem com Deus. Abração, Zé. Valeu.